Fala galera do Me Salva, tudo certo? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao módulo de ondas e oscilações do nosso curso de ótica ondulatória. Nessa aula, então, eu vou inicialmente passar para vocês um resuminho do que a gente vai fazer nesse módulo e mais para frente, então, eu vou passar algumas classificações de ondas e oscilações. Então, para iniciar aqui, eu vou mostrar para vocês os principais tópicos que a gente vai estudar aqui no módulo, beleza? Para começar, então, a gente vai falar sobre oscilações. A próxima aula já é sobre movimento harmônico simples. Mais para frente, a gente faz umas definições um pouco mais completas sobre MHS. E depois, então, a gente passa para ondas. Ondas, galera, a gente vai caracterizar os principais tipos de ondas. Vocês vão ver que existem muitos modelos que a gente consegue caracterizar e estudar com o que vai ser passado aqui sobre ondas. E mais para frente, então, a gente vai passar para fasores. Fasores, galera, é um assunto que eu creio que grande parte de vocês ainda não teve contato, porque é um assunto de ensino superior. Mas ele é um assunto que facilita muito as coisas quando a gente está falando de superposição e interferência de ondas, que é exatamente o próximo item aqui do nosso módulo. Então, a gente vai utilizar fasores para conseguir resolver alguns casos de superposição e interferência de ondas, mas a gente também vai ter que fazer algumas coisas no braço mesmo, em relação à superposição e interferência de ondas, beleza? Por fim, então, a gente vai falar sobre ondas estacionárias e, para fechar o módulo, a gente vai resolver junto alguns exercícios aqui sobre todos os itens dessa lista para que fique tudo bem claro para todo mundo. Tranquilo? Beleza, então. Galera, eu vou passar para vocês agora a definição de uma onda. Eu creio que grande parte das pessoas que estejam assistindo já tenham visto a forma de uma onda, a forma normal de uma onda, que é essa aqui, onde a gente tem as partes com mínimos de amplitude e as partes com máximos de amplitude. As partes com mínimos de amplitude a gente chama de vale e as partes, os máximos de amplitude a gente chama de crista da onda. Por definição, uma onda é uma perturbação energética que se propaga, beleza? Tá. Além disso, galera, a gente pode classificar as ondas. Inicialmente, a gente pode classificar as ondas quanto à sua dimensionalidade. Então, a gente pode ter ondas uni, bi ou tridimensionais. Quando a gente está falando de ondas unidimensionais, a gente precisa de um sistema unidimensional para que essa onda se propaga. Um exemplo claro disso é uma corda, porque a corda ela só tem uma dimensão, ou tu vai ou tu volta nela, né? Ela não tem como tu ir para cima, para baixo, direita e esquerda nela, ou tu vai ou tu volta. Então a corda é um exemplo de modelo em que uma onda unidimensional pode se propagar. Já uma onda bidimensional, a gente precisa de um plano que possa se movimentar. Um líquido, por exemplo, é um exemplo disso. Por quê? Porque o líquido, se ele está lá estático, ele é um plano, mas se alguma oscilação, alguma perturbação começa a causar uma oscilação de ondas, vão se propagar ondas aqui na superfície dele. Então, um exemplo de onda bidimensional são as ondas que se propagam na superfície de um lago, por exemplo. E o exemplo de ondas tridimensionais é um dos exemplos que a gente mais está acostumado no dia a dia, né? Porque as ondas sonoras são um exemplo de ondas tridimensionais. Por quê? Porque se a nossa fonte sonora ela for pontual, a gente vai ter que as ondas sonoras elas vão se propagar em esferas. Então, isso é um exemplo de propagação tridimensional de ondas. Tranquilo? A gente ainda pode classificar as ondas da seguinte forma, quanto à direção de propagação e oscilação delas. O que eu quero dizer com isso? Vamos olhar para cá. A gente tem aqui, por exemplo, o modelo da corda. A gente tem aqui um oscilador, uma pessoa que está gerando pulsos nessa corda, só que ele está oscilando essa corda para cima e para baixo. Só que o pulso que ele gerou, ele não vai se propagar para cima ou para baixo, ele vai se propagar para a direita, correto? Ou seja, a direção de oscilação da nossa onda é perpendicular à direção de propagação da nossa onda. Como consequência, isso caracteriza uma onda transversal. Quando a gente tiver o contrário, quando a direção de propagação for paralela à direção de oscilação, a gente vai ter uma onda longitudinal caracterizada aqui. O som, por exemplo, é uma onda longitudinal. Por quê? Porque a gente sabe que para o som se propagar, as moléculas elas têm que ir batendo uma nas outras. Ou seja, a direção de propagação é paralela à direção de oscilação. Beleza? Por fim, ainda a gente pode fazer uma definição mais geral sobre ondas, que é quanto à sua natureza. Então, a gente tem, por exemplo, aqui as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas são as ondas que não precisam de nenhum meio para se propagar, tá? Elas até podem se propagar em meios, mas, por exemplo, no vácuo a gente consegue propagar ondas eletromagnéticas sem nenhum problema, porque elas não dependem do meio. A gente já vai ver como elas se propagam. Elas têm uma velocidade fixa no vácuo, tá? Essa velocidade é para o vácuo, para alguns meios essa velocidade... Na verdade, para todos os meios essa velocidade muda, tá?
E a gente também tem as ondas mecânicas. A principal diferença entre essas duas é que as ondas mecânicas elas necessitam de um meio. Se a gente pegar esse alto-falante aqui e colocar lá no espaço e botar ele para tocar no volume máximo, ninguém vai escutar nada. Por quê? Porque se não tiver moléculas aqui ao redor de ar, de água ou de qualquer outra substância para carregar esse som, nada vai acontecer e o som não vai se propagar. Então aqui a gente tem a diferença de propagação entre essas duas e o que a gente vê é o seguinte: as ondas eletromagnéticas, elas simplesmente existem devido à excitação de dois campos, que é o campo elétrico e o campo magnético. O que acontece é o seguinte: quando o campo elétrico é excitado, ocorre a excitação do campo magnético, que aí excita um campo elétrico, que por sua vez excita um campo magnético, e isso vai ocorrendo até o infinito se não houver nenhuma perda de energia aqui. Só que já as ondas mecânicas é um pouco diferente. Por quê? Porque as ondas mecânicas elas se propagam por transmissão de vibrações. Então vamos supor que a gente tem aqui uma fonte pontual de som e que esse som está batendo nas moléculas. O que vai acontecer? Ele vai transferir energia para uma molécula, que vai passar energia para outra, que vai passar energia para outra. E isso vai seguindo, até claro que a energia seja dissipada. Ou seja, como eu disse ali em cima, se não houver nada ao redor da nossa fonte pontual de som aqui, não vai ocorrer propagação, beleza? Tá, então agora, por fim, galera, eu vou falar um pouco para vocês sobre as oscilações, tá? Oscilações, galera, a gente está em contato com elas praticamente a todo momento. Por quê? Porque quando a gente está lá no nosso avião, viajando bem tranquilão no céu, e o nosso avião, desculpa, ele sofre uma turbulência. O que é uma turbulência? Não é nada mais do que uma oscilação. O avião ele começou a pegar uma corrente de ar aqui e começou a subir e descer com uma certa frequência. Isso é um exemplo de oscilação, tá? A gente tem alguns modelos que descrevem melhor oscilações, que descrevem oscilações mais padrões, que são, por exemplo, o oscilador bloco-mola, onde a gente atrela uma mola a um bloco de massa de alguma massa, e o oscilador de pêndulo. Por definição, então, uma oscilação é um movimento alternado que ocorre em sentidos opostos, beleza? Na próxima aula, então, a gente já vai falar mais sobre oscilações, a gente vai entrar no movimento harmônico simples. Então era isso, galera, tá? Eu espero todos na próxima aula. Daqui pra frente a gente vai ter muita coisa pra ver. E é isso aí, um abraço a todos e falou!